Heráclito de Éfeso foi um dos pensadores mais profundos e, ao mesmo tempo, mais enigmáticos da Grécia Antiga. Viveu por volta do século VI a.C., em uma época em que os filósofos ainda buscavam entender do que o mundo era feito. Mas Heráclito seguiu um caminho diferente. Enquanto outros procuravam um elemento fixo, como a água, o ar ou o infinito, ele voltou seu olhar para algo muito mais inquietante: o movimento. Para Heráclito, a realidade não era estática. Nada estava parado. Tudo estava em fluxo constante. Ele expressa isso na famosa ideia de que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Isso não significa apenas que a água muda. Significa que tudo muda: o rio, a pessoa, o momento, a própria realidade. Quando você volta ao mesmo lugar, já não é mais o mesmo. E nem o mundo ao seu redor é. Essa visão rompe completamente com a ideia de estabilidade. Para Heráclito, o que chamamos de permanência é apenas uma aparência. O mundo é um processo contínuo de transformação. Tudo nasce, se desenvolve, se desgasta e se transforma em outra coisa. Não existe o estado final. Não existe repouso absoluto. Mas o pensamento dele não para aí. Heráclito não via o movimento como algo caótico ou desorganizado. Pelo contrário, ele acreditava que existe uma ordem por trás dessa mudança constante. Essa ordem ele chamou de Logos. O Logos é uma espécie de princípio universal, uma razão que governa todas as coisas. Mesmo que tudo esteja mudando, existe uma lógica que estrutura essas mudanças. O problema, segundo Heráclito, é que a maioria das pessoas vive como se não percebesse isso. Elas enxergam apenas a superfície, mas não compreendem o padrão que organiza a realidade. Outro ponto central do pensamento de Heráclito é a ideia de que o conflito é essencial. Para ele, a harmonia não nasce da ausência de tensão, mas da tensão entre opostos. Ele dizia que a guerra é o pai de todas as coisas. Isso não deve ser entendido apenas como guerra no sentido literal, mas como conflito entre forças contrárias. Dia e noite, vida e morte, frio e quente, satisfação e insatisfação. Esses opostos não são inimigos absolutos. Eles dependem um do outro. Um só existe porque o outro existe. E é justamente dessa tensão que surge o equilíbrio. Uma harmonia dinâmica, que não é parada, mas viva. Heráclito também utilizava o fogo como símbolo da realidade. Não porque acreditasse que tudo era literalmente feito de fogo, mas porque o fogo representa transformação constante. O fogo nunca é o mesmo. Ele está sempre consumindo, mudando, se renovando. Ele é movimento puro. O ser humano, dentro dessa visão, também não é algo fixo. A identidade não é algo rígido. O indivíduo está sempre se transformando. Pensamentos mudam, emoções mudam, desejos mudam. Mesmo assim, existe uma continuidade, um fluxo que mantém uma certa unidade dentro da mudança. Essa é uma das tensões mais profundas do pensamento de Heráclito. Tudo muda, mas há uma ordem. Tudo se transforma, mas há uma continuidade. Tudo está em conflito, mas há harmonia. Heráclito também tinha uma visão crítica das pessoas. Ele acreditava que a maioria vive de forma superficial, sem perceber a profundidade da realidade. Para ele, poucos realmente compreendem o Logos. A maioria vive como se estivesse dormindo, reagindo ao mundo sem entender o que está acontecendo de fato. Por isso, o pensamento dele exige atenção. Não é uma filosofia que oferece conforto. Pelo contrário, ela tira o chão. Ela mostra que aquilo que parece sólido pode não ser. Que aquilo que parece estável pode estar em transformação. Que aquilo que parece harmonia pode estar sustentado por tensões invisíveis. E talvez o ponto mais importante seja este. Para Heráclito, entender a realidade exige aceitar o movimento. Não resistir à mudança, mas compreendê-la. Não buscar uma estabilidade ilusória,
mas enxergar a dinâmica que sustenta tudo. A filosofia dele não é apenas uma explicação do mundo. É uma forma de enxergar. Uma forma de perceber que por trás das aparências existe um fluxo constante, uma tensão permanente e uma ordem invisível que organiza tudo isso. Heráclito não oferece respostas simples. Ele oferece um olhar que, uma vez adquirido, muda completamente a forma como você vê a realidade.